O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Tenha bondade, caros irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje a festa do apóstolo Mateus. Observa que no início do Evangelho, Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele era o cobrador de impostos. Jesus viu, e sempre o olhar de Deus diante de nós é penetrante, de tal maneira que Jesus olha com compaixão e nunca é indiferente a nenhum de nós. Ele não passa sem deixar a sua marca. Nós que muitas vezes estamos distraídos, nós que muitas vezes não percebemos a presença, não estamos abertos, não estamos atentos à sua presença tão próxima de nós. Mas Jesus vê diferente daquelas outras pessoas que viam Mateus, mas possuíam um certo horror, porque sua função era muito temida na sociedade da época, pois um cobrador de impostos era visto como um mercenário, como uma pessoa gananciosa, uma pessoa que agia na cobrança, além da sua função, diante do poder que representava o império, porém ainda era uma pessoa que extorquia. E então as pessoas possuíam um certo horror, um distanciamento diante daqueles que atuavam nessa função. Jesus não olha simplesmente como um cobrador de impostos, não olha com condenação. O olhar de Deus para todos nós é um olhar de compaixão e de misericórdia. Deus olha e nos olha com amor. É isso que é o olhar de Deus, um olhar que vai além, conhecendo a nós profundamente, mais do que a nós mesmos. Deus enxerga no fundo de nossa alma nossas intenções, nossas mazelas. É um olhar de amor, de compaixão, um olhar que vem com um desejo de transformar a nossa vida. Por isso, ao ver Mateus sentado, imediatamente Jesus disse-lhe: segue-me, o chamado de Deus. Como nós ouvimos na conclusão do Evangelho, quem o Senhor chama? Não os justos, mas venham para chamar os pecadores. Mais uma vez, nesse testemunho do chamado de Mateus, nós somos mais uma vez questionados, provocados a entender que Deus não chama pelas nossas aparências, pelo que temos, mas Ele nos chama, nos escolhe, porque somos seus amados filhos, somos seus discípulos. De fato, o chamado de Deus para nós, que muitas vezes somos frágeis, pecadores, mas Ele os capacita, Ele nos capacita. É o que nós ouvimos aqui, meus irmãos, na carta de São Paulo aos Efésios. É o Senhor que nos capacita, que nos guarda, qual pastor ao seu rebanho. É o Senhor
que nos ilumina com a graça do Teu Santo Espírito, para que possamos testemunhar cada dia mais a Tua glória, nossa vida como instrumento e canal da graça. Imediatamente, qual é a resposta de Mateus? Ele não discutiu, ele não questionou, imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Muitas vezes hoje, como no evangelho de ontem, que Jesus dizia da geração como crianças que tocavam flauta sempre para atrair uma atenção, e quando eram questionados sobre João Batista, era rejeitado porque ele jejuava. Jesus, já que sentava na mesa dos pecadores, era tido como comelão e beberrão, ou seja, nada satisfazia. Hoje nós também somos chamados e aí questionamos, ficamos com medo, atraímos tantos questionamentos, mas nunca correspondemos a fazer uma experiência. Meu irmão, minha irmã, se Deus te chama, faça essa experiência de Deus. Abre o seu coração, que nós possamos cada dia mais, num mundo onde se questiona tudo, mas ao mesmo tempo não tem iniciativas, ao mesmo tempo não se dão passos precisos para uma atitude transformadora. Deus quer transformar a sua vida, e da transformação do seu coração fazer com que aqueles que estão ao seu redor também sejam enriquecidos por essa graça da restauração. Ou seja, amados irmãos e irmãs, o encontro com Jesus Cristo, ele é transformador. E aí, veja que é uma só palavra, como aquele oficial romano que dizia: Senhor, eu não sou digno de que vai em minha casa, em minha morada, mas sei que uma só palavra, meu empregado ficará curado. A palavra de Deus é transformadora. O encontro com Jesus na Eucaristia é sempre transformador. Busquemos a fazer essa experiência no mundo de hoje, que se levanta tantos questionamentos, e de fato o problema não é questionar. O problema é ficar em cima do muro, é questionar, é pensar, mas não tomar uma decisão. Observa-se que ali, Mateus imediatamente toma uma decisão. Jesus o chama e ele responde. Ou seja, os frutos do agir do Espírito Santo na nossa vida só acontecem mediante a nossa resposta para Deus. As nossas decisões não podem ser precipitadas. Toda decisão sem tomar como Cristo o centro, a motivação, ela se torna nula, ela se torna fracassada. Que a nossa decisão seja sempre a colocar e a conduzir a nossa vida para a honra e glória de Deus, para que a vontade do Salvador se cumpra na nossa vida. E aí, desta forma, ele se levanta e segue a Jesus. Jesus te chama e te fortalece, te coloca em pé, para que não sejas derrotado, mas que combatas anunciando o nome do Salvador. Entender que grandiosas são as obras do Senhor. As obras do Senhor. Muitas vezes nós temos medo de responder o chamado de Deus, porque queremos resultados imediatos, porque tememos as nossas aparências, nos preocupamos, sempre com o nosso prestígio. A resposta deve ser sempre generosa. Para dizer o sim para Jesus, eu preciso deixar o pecado. Imediatamente, quando ele levanta, Mateus, naquele momento, deixa o seu passado, deixa a mesa da coletoria de impostos, e agora sua vida é transformada. O chamado de Deus, como eu dizia, é transformador. Muitas vezes temos medo de responder ao Senhor, porque ainda estamos apegados às nossas mazelas, aos nossos pecados. Responder ao Senhor exige coragem, renúncia a si mesmo, renúncia ao pecado, para segui-lo disposto, para segui-lo com alegria, temente somente em cumprir e realizar a vontade do Mestre. Que Deus nosso Senhor nos ilumine, para que nossas decisões sejam sempre por Cristo, e sem temer, deixando o pecado e assumindo uma vida nova, uma missão que Ele nos confia. Mesmo frágeis e pecadores, o Senhor nos confia para que sejamos comunicadores da Tua graça. Uma palavra
E isso tudo transformou a vida de Mateus. Nós aqui estamos diariamente, pelo trabalho da comunicação, pela associação do Senhor Jesus, levando a palavra que enriquece, a palavra que transformou a vida de Mateus, a palavra que pode transformar hoje e sempre nossa vida e nossa história, fazendo deixar o pecado e assumir o caminho novo do seguimento do Mestre, que nos leva à plenitude da vida. Assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.